Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você em mais uma oração da noite, em qualquer horário que você estiver nos acompanhando. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que o Senhor, da mesma forma que ia adiante do seu povo, a nação de Israel, pelo deserto, durante o dia, os guardava e os protegia do calor, isso mesmo, da temperatura, com uma coluna de nuvem, e à noite os guardava com uma coluna de fogo. Que o Senhor, meus irmãos, Ele possa nos guardar em todos os nossos caminhos, e as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Eu tenho uma mensagem, uma palavra ao seu coração, isso mesmo, neste momento. A Bíblia faz menção, meus irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 1, a respeito, meus irmãos, dos hebreus, nação de Israel. Nação esta que Deus tinha feito a promessa ao patriarca da fé chamado Abraão, homem este que creu em Deus pela fé, mesmo sem ver, mesmo sem ter visto o Senhor, ter visto obras, mas ele creu pela fé no Senhor. E a Bíblia diz que ele foi justificado pela sua fé. E o Senhor lhe fez uma promessa, que todas as nações seriam benditas sobre a terra por meio dele, e que a sua descendência iria crescer muito, de uma forma grandiosa. Os filhos, meus irmãos, e a descendência de Abraão aqui, já por meio de Jacó, conhecido como Israel, eles estavam sendo escravos, oprimidos no Egito. Todo mundo conhece a história do Egito, onde Deus envia as pragas, isso mesmo. A Bíblia diz, meus irmãos, que logo após a morte de José do Egito, aquele, meus irmãos, que estava preso e se tornou-se governador do Egito, filho de Jacó, isso mesmo, quem manda e chama o seu pai, os seus irmãos, e ali, meus irmãos, se tornou-se uma grande nação na terra do Egito. Faraó, meus irmãos, que tinha colocado José como governador, ele morreu e foi levantado um novo faraó. E este faraó, meus irmãos, ele não conhecia a José, e nem muito menos respeitava e amava o povo e a nação de Israel, os descendentes de José ali, e começou a os oprimir, por ver, meus irmãos, que eles eram muito abençoados, porque eles tinham a bênção de Deus. A Bíblia diz que eles prosperavam e que eles cresciam e numeravam de uma forma grandiosa. Eles multiplicavam, porque eles tinham a promessa de Deus. Faraó, observando aquilo, a Bíblia diz, meus irmãos, que Faraó começou a oprimir, colocar fardos pesados, isso mesmo, cargos pesados sobre a vida daquele povo. Por ver, meus irmãos, as bênçãos, a prosperidade e a multiplicação. Faraó disse: se este povo continuar assim, se tornará maior do que os nossos, se tornará mais poderoso do que o nosso próprio povo. E começou a oprimir, escravizar, isso mesmo, colocar fardos pesados, cobrar taxas, isso mesmo, e tributos muito altos para oprimir e escravizar o povo hebreu. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus levanta um homem chamado Moisés, isso mesmo. E o interessante, meus irmãos, que quando o faraó, meus irmãos, viu este povo crescer de uma forma numerosa, ele deu uma ordem às parteiras, às mulheres que ajudavam ali, isso mesmo, no parto das crianças, isso mesmo, das hebreias, quando elas iam dar à luz às crianças, aos bebês, ele deu uma ordem que elas não ajudassem e que elas até mesmo matassem as crianças, isso mesmo, em especial os homens, os meninos, para que eles não pudessem multiplicar e crescer. E também deu uma ordem, negando as parteiras deste mal que Faraó tinha dado. Faraó deu uma ordem que todas as crianças
isso mesmo, em especial os homens, esses fossem jogados no rio quando nascessem, filhos dos hebreus, isso mesmo, para que eles não pudessem crescer e prosperar da forma que eles vinham crescendo. O que nós vemos com isso, meus irmãos, é que o inimigo, que o diabo, a todo tempo, ele age para oprimir, de uma forma ou de outra, seja, meus irmãos, por uma forma política, por uma forma, seja religiosa, por uma forma, meus irmãos, que o inimigo ele tem os seus meios para oprimir e para querer atrapalhar os planos e os projetos de Deus. A nação que estava ali no Egito era uma nação que tinha uma promessa, que tinha a bênção de Deus. E o diabo usou quem agora? Estava usando o faraó, isso mesmo, um homem mau, idólatra, não temente ao Senhor, para que eles não pudessem crescer e nem prosperar. O que sabemos, meus irmãos, é que isso existe algo muito espiritual por trás disso. A gente olhando, a gente não imagina o quanto. É tanto, meus irmãos, que tinha ali mágicos, isso mesmo, mágicos e até mesmo pessoas que estavam ao redor ali, meus irmãos, de Faraó, que faziam, meus irmãos, magias, que faziam, meus irmãos, rituais, para quererem sempre imitar, ou querer sempre se colocar os deuses, isso mesmo, do Egito, acima do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, o Deus dos exércitos. A Bíblia diz, meus irmãos, que uma das mulheres, com medo de perder o seu filho ser morto, ela pega uma cestazinha e põe o seu filho, isso mesmo, põe o seu filho no lago, no rio, isso mesmo, para proteger e guardar o seu filho. E este era quem? Este era o escolhido, que era Moisés. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a filha de Faraó, a filha do mesmo que tinha dado a ordem, isso mesmo, que era para matar, isso mesmo, e jogar as crianças no rio, a filha deste estava ali com as suas servas, à beira do rio ali, e vê uma criança, dentro de um cesto, isso mesmo, dentro de um cesto, dentro de uma arcazinha ali, preparada, e ela viu aquela criança e se agradou muito daquela criança, daquele bebê, e toma ele para si, e começa a criar na casa do próprio Faraó, isso mesmo, e não se sabia que aquele que ele estava criando, isso mesmo, aquele que estava sendo ali criado na mesa do Faraó, era, meus irmãos, o escolhido de Deus para libertar o povo e a nação de Israel da opressão, da escravidão que o próprio Faraó estava colocando. Aquela filha de Faraó, pega e manda chamar uma das hebreias, uma das mulheres hebreias, para que pudesse amamentar aquela criança. E quem é que mandam chamar? Isso mesmo, por destino e pela promessa já de Deus, a própria mãe, isso mesmo, de Moisés, do bebê, da criança, foi a convidada para que pudesse amamentar aquela criança. Isso mesmo, sem eles saber, mas eles estavam cumprindo com um propósito divino e espiritual de Deus. O que nós compreendemos, meus irmãos, é que o inimigo, isso mesmo, ele pode tentar de todas as formas querer frustrar os planos de Deus, os projetos de Deus, mas ele nunca vai conseguir, porque o Senhor, ele é eterno, o Senhor, ele confunde até mesmo os inimigos. E agora, meus irmãos, e agora Moisés, o libertador, aquele que tinha a promessa de libertação para a nação de Israel, da escravidão, da opressão de Faraó sobre o Egito, isso mesmo, e sobre os hebreus, Deus estava agora, meus irmãos, cuidando dele ali na própria mesa de Faraó. E Moisés foi criado ali com muito zelo, com a cultura do Egito, com o ensino, isso mesmo, mas não se deixou levar, não se deixou, meus irmãos, se misturasse com a idolatria, não se deixou se misturar, meus irmãos, com a cultura do Egito. Mas ali, meus irmãos, ele cresceu no temor ao Senhor, já com um propósito espiritual.
E ali, meus irmãos, se cumpre a promessa de Deus, em que Deus levanta o libertador, isso mesmo, da nação dos hebreus que estavam ali nas mãos de Faraó. Meus irmãos, o inimigo ele nunca consegue frustrar os planos de Deus. Por isso nós devemos viver pela fé, devemos confiar no Senhor, viver pela palavra de Deus, crer nas promessas de Deus, que o Senhor ele tem o seu poder sobre todas as coisas. E eu creio que Deus ele vai agir em seu favor, ele está cuidando da sua vida, da sua casa, dos seus caminhos. Se renda-se ao Senhor, deixe Deus conduzir, o Senhor conduzir a sua vida, os seus caminhos. Lembre-se, ninguém consegue frustrar os planos de Deus. Faraó tentou frustrar, Faraó tentou impedir o crescimento, a multiplicação do povo, mas não conseguiu. Isso mesmo, tentou oprimir, escravizar aquele povo, mas não conseguiu. O libertador, Deus colocou dentro da casa dele, isso mesmo, foi criado ali, isso mesmo, por ele mesmo, né? Pela própria cultura, né? E conforto ali que tinha no Egito, isso mesmo. Deus estava ali cuidando do libertador que era Moisés. Deus ele age, meus irmãos, a todo tempo. Isso é a gente crer e a gente acreditar. Quando, meus irmãos, nós nem imaginamos, Deus ele está trabalhando. Quando o inimigo, meus irmãos, acha que já está na frente, acha que já venceu, mas Deus, meus irmãos, ele tem tudo no controle. Devemos crer, acreditar e viver pela fé. Viver pela fé. Romanos capítulo 1. O justo viverá pela fé. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nesta noite, né, ou em qualquer horário que você estiver nos acompanhando, mas eu queria pedir para você se inscrever-se no nosso canal. É gratuito, clique nesse nome abaixo, inscrever-se, deixe o seu joinha, se desejar compartilhe. Eu quero estar orando pela sua vida, pela sua casa e todos os seus caminhos diariamente. Vamos orar juntos em uma só fé? Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, ou em qualquer horário que este filho, esta filha, os teus servos, as tuas ovelhinhas estiverem nos acompanhando, nos ouvindo, meu Deus, entra nesta família, nesta casa, neste trabalho, Senhor, que haja cura, restauração, libertação. Senhor, entra, Senhor, trazendo a paz, Senhor, guardando a vida desta pessoa, cuidando dos caminhos dela. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, entra com o teu poder, com a tua palavra, trazendo cura, salvação, libertação. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito, o teu poder sobre esta casa, esta família. Meu Deus, em nome de Jesus, que os teus planos, as tuas promessas venham se cumprir sobre esta vida, esta família, esta pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Eu amo vocês, tá? Fiquem todos na paz. Que Deus te abençoe.